E nesta noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. O quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 15. Glória a Deus. Deuteronômio 30, 15. Se você está próximo a alguém que não possui a palavra de Deus, compartilhe dessa mensagem com ele. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, fala assim a palavra do Senhor. Vês aqui hoje que te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e for te seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra a qual vais possuir, quando passares o Jordão, para entrar nela. O céu e a terra hoje te ponho por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, para que lhes havia de dar. Que eles lhe havia de dar. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ele inicia Moisés ali com o povo na planície, de frente ao mar de Suf. O povo está acampado. E Moisés vai passar, ele vai repetir tudo aquilo que Deus já havia dito ao longo de 40 anos. E ele vai passando ali as instruções para aquele povo, o que eles deviam fazer, como eles deviam viver quando eles passarem o Jordão e possuir a terra que Deus havia prometido. E nessa passagem Deus mostra que a escolha do povo determinaria o sucesso e o fracasso dele. Então Deus aqui vai dizer por várias vezes: escolha isso, dê ouvidos à voz. Por quê, queridos? Porque Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia, Ele fez o homem, como nós sabemos, conforme a sua imagem e semelhança. E Ele capacitou esse homem com poder de decisão. Ele deu direito a nós escolhermos, a nós decidirmos. Isso chama livre-arbítrio. Isso foi determinado lá no Éden, quando Deus formou o homem e a mulher. Ele deixou bem claro: o homem tem a escolha. Deus, Ele é o direcionamento. Mas o que aconteceu? Adão escolheu desobedecer ao Senhor. Deus poderia ter evitado Adão e Eva ter sido seduzidos? Sim. Mas Ele deixou o homem seguir o seu curso, fazer as suas escolhas. E dali para cá,
O pecado entra no mundo e nós sabemos o resultado até hoje. Então Deus não criou robô em série, não. Ele criou seres humanos e dotou eles com capacidade de pensar, decidir e agir. Então, querido, também nós, além disso, além dessa capacidade que nós temos, nós também somos responsáveis por as nossas escolhas. A nossa vida ela está direcionada, diretamente ligada a isso, a nossas escolhas. Hoje, se você parar para pensar hoje, quantas decisões você tomou hoje? Só em estar aqui hoje já foi uma decisão que você tomou de estar aqui. Eu creio que ninguém lhe forçou a estar aqui hoje. Você veio por livre e espontânea vontade. Você decidiu estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Foi uma decisão sua. Então, as nossas escolhas ela está direcionada com o que somos, com o presente, com o passado e com o nosso futuro. Aquilo que nós escolhemos hoje vai determinar o nosso futuro. As nossas escolhas é assim. Então, o que é que nós podemos afirmar? Que a nossa vida é um ciclo de constante decisão. Até quando a gente não decide, estamos decidindo. Se você nada decide, você decidiu isso. Então, tudo gira em torno disso. Cada ação gera uma reação. Cada escolha tem uma consequência. Cada decisão terá uma consequência e nós não estamos livres dela. Nós somos livres para escolher, mas podemos nos tornar eternos prisioneiros de nossas escolhas. Mas ninguém na vida toma decisão pensando em se dar mal, pensando em um desfecho ruim. Então, como vamos decidir o caminho certo? Como saber se aquilo que eu estou planejando, se aquilo que eu estou propondo no meu coração é o correto? Vamos ver nesta noite algumas escolhas que podemos fazer que nos trará consequências boas, que terá em nossas vidas consequências que vai ser bênção para nós. E a primeira delas, que eu quero enumerar aqui, é que nós devemos escolher a palavra de Deus como orientação para todas as nossas decisões. A Bíblia diz, em Salmo 119, que a palavra de Deus esclarece e dá entendimento. Se você vê o versículo 16 que nós lemos, vai dizer que, portanto, te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, e que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Então o povo está sendo orientado a ouvir a voz de Deus e a seguir os mandamentos do Senhor. Então o povo ali ele está recebendo aquela instrução para que vivam segundo uma orientação de Deus, segundo a lei a qual foi determinada pelo Senhor. Então, queridos, como é que nós hoje temos tomado a nossa decisão? Nós temos colocado tudo diante de Deus? Temos buscado orientação na palavra do Senhor? Ou temos deixado acontecer, como diz uma música secular, deixado a vida nos levar? Não. Eu sei que muitas vezes nós não temos nem tempo para tomar decisão, são tantas coisas que num dia acontece, temos uma solução para tratar, uma coisa imediata, mas às vezes a dúvida bate no nosso coração, e nós precisamos de um conselho, nós precisamos de uma voz sábia, nós precisamos de alguém que traga uma luz àquela questão que nós estamos pensando. E onde é que nós vamos encontrar essas respostas? O mundo ele mostra muitas coisas para nortear nossas vidas.
Nós temos aí no mundo algumas pessoas que se deixam levar por tarô, cartomancia, numerologia, videntes, horóscopos. Então isso são coisas que tentam direcionar o nosso dia. Existem pessoas, querido, tão ligadas nessas coisas que não saem de casa sem ouvir o horóscopo do dia. O que é que o signo está destinando para você naquele dia? A cor, o número da sorte. Deixam essas coisas enganosas, criadas pelo inimigo, para tirar o foco da palavra de Deus. Então hoje eu quero ouvir o meu horóscopo para saber o que é que eu vou, até para namorar e para casar. Será que o signo dele, às vezes é até uma coisa que Deus determinou, mas o signo dele não bate com o meu. E a pessoa às vezes perde uma bênção porque se deixa direcionar por aquilo. E falar nessas coisas, querido, nós estamos no fim de ano. E fim de ano sempre aparecem esses videntes, né? Essas pessoas dizendo o que é que vai acontecer no ano novo, o que é que espera o ano novo, em muitas áreas da vida, na política, na religião, no futebol. Se você ouvir ou ver programação de TV nesse período, você vai ver muitas coisas. Muitas pessoas jogando búzios, cartas, para desenhar um futuro, quando na verdade o futuro só a Deus pertence. E as nossas atitudes hoje é que vão determinar aquilo que vamos viver no futuro. Amém? Então nós não andamos por esse caminho, embora muitas pessoas vá por ele. Nós buscamos uma orientação na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que há muitos caminhos para o homem parecem bons, mas o final é de morte. O final é perdição. Nós devemos buscar a orientação na palavra do Senhor para qualquer área de nossas vidas. Ele deixou a Bíblia, as suas palavras, com conselho, instruções, princípios, para tomarmos decisões sábias. E por falar em sabedoria, você pode até pensar que eu não sou sábio para tomar minhas decisões. Mas a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, você peça a Deus que Ele dá. Ele dá gratuitamente. E não passa em rosto. Ou seja, Deus não vai dizer lá no futuro que você é o que é porque Ele lhe deu sabedoria, não. Você tem que reconhecer que você é o que é hoje porque a graça de Deus lhe alcançou. Reconhecer o favor imerecido do Senhor sobre a sua vida, para que te direcionou até onde você chegou, foi a graça de Deus. Na mensagem de quinta-feira nós vimos que o apóstolo Paulo diz que ele é o que é, porque a graça de Deus o tornou assim. Então você é o que é hoje, não pela sua força. Você pode ter conseguido alguma coisa pela sua inteligência, mas foi Deus que lhe deu a inteligência. Foi Deus que lhe deu a vida. Não venhamos a ser ingratos quanto a isso. Deus lhe deu a vida. Se Deus lhe tirar o fôlego, o que é que você vai ser? Nada. Então tudo é de Deus. Tudo é dele, para ele. Tudo foi feito por ele, inclusive nós. E por isso devemos render graças a ele. Feliz é o homem e a mulher, queridos, que tomam suas decisões baseado na Bíblia, baseado na orientação de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 25:12 que o homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho ao qual deve escolher. Ou seja, o Senhor vai indicar a nossa direção, vai indicar o que devemos fazer. E nós, cristãos, devemos viver seguindo esses princípios que foram estabelecidos por Deus em sua palavra. Ele não nos deixou desnorteado na vida, ele não nos deixou desnorteado no mundo, não. Ele deixou a palavra como uma bússola, como uma guia, como um norte, como uma luz. É engraçado que o salmista vai dizer que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta aqui. Eu sei que muitos já levaram uma topada, né? Quem nunca levou uma topada? O engraçado é que a maioria das topadas que você levou foi de dia, no claro, ou então de noite, com luz artificial.
O que é que eu quero dizer, queridos? É porque a palavra de Deus, além de ser uma luz para o caminho, é uma lâmpada para os pés. Isso mostra o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, no passo a passo, para que você venha enxergar cada passo que você der. Além de ter uma luz guiando o seu norte, tem uma lâmpada bem pertinho dos seus pés, para que você não tropece, para que você não venha cair. Isso mostra o cuidado de Deus direcionando, porque Ele faz isso, Ele cuida, embora você não perceba. Na sua trajetória de vida, Deus tem cuidado de você, todos os dias, todos os momentos, amém? Então, querido, a humanidade tem abdicado desse privilégio de ter Deus como orientador de suas vidas, e não é à toa que o mundo está como está, porque os povos, a humanidade, deixou Deus de lado, deixou de ser direcionada pela palavra dele. Então, o mundo vive tomando decisão que não é do agrado do Senhor, vive tomando decisões ao seu bel prazer, à sua própria vontade, e quando os resultados não são bons, muitos ainda têm a coragem de criticar Deus, de colocar culpa em Deus. Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu passo por essa situação? Existe um versículo na Bíblia em Gálatas 6:7, muito bom. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Queridos, o que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês não vão conseguir fazer Deus de abestado. Nós não conseguimos fazer Deus de tolo. Olha, Senhor, eu vou plantar feijão e eu quero comer pamonha, eu quero comer canjica. Você vai comer canjica se você plantar milho. Se você plantar feijão, o máximo que você vai conseguir comer é uma feijoada. Ou seja, aquilo que você planta é o que você colhe. Se você planta amor, você vai colher amor. Existe um ditado que quem planta vento colhe tempestade. É certo. Então não adianta você querer colher bons frutos se você assim não faz. Aquilo que você plantar, você colhe. E eu vou dizer uma coisa interessante: você colhe 100 vezes mais. Experimente plantar um caroço de milho. Vai nascer um pé de milho. Esse pé de milho vai dar no mínimo 3 espigas. E quantos caroços de milho tem numa espiga? E você plantou apenas um caroço. O que eu quero dizer? Que muitas vezes, querido, nas nossas vidas, as consequências dos nossos atos são desastrosas. Ou podem ser bênção, ou pode ser um grande desastre. Você pode estar hoje vivendo um momento abençoado, porque lá atrás você plantou. Ou hoje você pode estar vivendo um momento desastroso, porque você escolheu no passado aquilo. Então nós devemos atentar para isso. Deus nos fez para sermos povos felizes, mas muitas vezes as nossas más escolhas não nos deixam ser felizes. Não é Deus, porque Deus é bom todo o tempo. Sua benignidade é eterna. E a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é imutável. Não há nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança nele. O que Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Bom, bom. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Ele disse que só tem um bom, que é Deus. Né? Então Deus não é mau. O mal é uma escolha do homem. O mal é quando o homem escolhe não fazer o bem, quando o homem escolhe se afastar de Deus. Este é o maior mal da humanidade. Escolheu se afastar de Deus, escolheu se afastar do direcionamento do Senhor.
Muitos acham que Deus não existe por tantas coisas mal acontecendo no mundo. Mas Deus existe. E a maior prova disso é você. A Bíblia diz que as obras que foram criadas por Ele denunciam a existência dEle. E você é a obra-prima de Deus. Você é a obra preciosa de Deus. Tudo foi criado pela palavra, mas Deus fez você com as próprias mãos. Então você denuncia a existência de um Deus, embora você não creia nisso. Mas é a verdade que está na palavra de Deus. Deus não nos força, querido, a tomar nenhuma decisão. Ele consiste, por amor, mostrar um caminho, mostrar através dos seus mandamentos o caminho que devemos escolher. Ele deseja que sigamos um caminho que sempre redute em bênção para nós, sempre traga bênção para nossas vidas. Esse é um caminho que Deus nos mostra, mas a escolha é nossa. Ele diz: escolha o caminho de vida, mas quem deve escolher somos nós. E um outro ponto que eu queria tratar com você é que nós devemos escolher amar a Deus e não as suas bênçãos. Se você vir comigo aqui no versículo 20, vai dizer: amando ao Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amar a Deus. Jesus foi indagado certa vez, no livro de Mateus, pelos fariseus, a respeito de qual seria o maior mandamento. Jesus vai responder o seguinte: olha, o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus estava inventando alguma coisa nova? Não. Jesus estava repetindo apenas o que está lá em Deuteronômio 6:5. Nessa questão de amor a Deus, de adoração, Deus se mostra muito exigente. Ele é um Deus zeloso e Ele quer essa glória para Ele. Ele não divide essa glória com ninguém. A adoração deve ser dada somente a Ele, porque só Ele é digno disso. E Ele exige que nós, não somente que o adoramos com o coração, ou só com a alma, ou só com o entendimento. Não. Ele quer todo o nosso ser concentrado e direcionado para esse objetivo: amar a Ele intensamente, acima de tudo. Agora, será que nós estamos decididos a amar a Deus? Nós vivemos hoje num mundo, queridos, que tantas coisas se levantam para tirar a nossa atenção de Deus. Você está aqui nesta noite com um foco na palavra, mas quando você passar pelaquela porta, o mundo está cheio de diversões, está cheio de atrativos, que muitas vezes não, que todas as vezes tentam tirar o nosso foco do Senhor. E muitas vezes nós damos lugar a isso. Pegamos um lugar que é de Deus e estamos entregando a outras coisas. Muitas vezes é uma novela que está tirando o nosso lugar, que está tirando o lugar de Deus do nosso coração. Muitas vezes é o tempo que gastamos em mídias, em redes sociais, que está tirando o lugar que é de Deus. Então, o que tem tirado o lugar de Deus nas nossas vidas? Nós temos que parar para pensar sobre essas questões. Será que eu tenho dado mais valor às coisas que não edificam? Queridos, eu estou aqui com minha mente em novela.
Sabe? Porque nós vivemos tanto tempo. Tem gente que tira tanto tempo para ver essas coisas. Porque se você for observar, se eu não me engano, começa de tarde e vai até 11 horas da noite. Em uma determinada emissora que só passa isso. Ensinando o que não presta para você e para a sua família. Nós estamos ali focados. Hoje, nem só a mídia evangélica combate que seus membros não assistam essas programações, como a Igreja Católica, através de seus bispos e padres, acordaram para isso. Hoje, nos seus sermões, os padres aconselham que não devemos assistir novelas que ensinam coisas erradas. Você já tinha visto isso na antiguidade, alguns tempos atrás? Não. Ou seja, a Igreja Católica tardou em acordar o que há muito tempo nós vemos falando. Não edifica em nada a sua vida. Não traz nada para você. Muito pelo contrário. Tira seu tempo de relacionamento com Deus. Feche sua televisão nesse horário. Vá ler a Bíblia, vá orar. Vá visitar alguém que precisa de uma palavra. Né? Não dê audiência, não deixe aquilo entrar na sua casa. Minha filha uma vez chegou lá em casa, que ela passou acho que já falei isso aqui. Estava lá na minha sogra no período de novela e ela foi me perguntar uma coisa incrível assim, é que ela ficou espantada porque parece que na novela lá ou foi induzido, ou ia acontecer, ou alguém falou sobre acontecer um beijo entre duas mulheres. Ela foi perguntar para nós se isso era normal. E meu irmão, para a gente explicar isso para uma criança, nós temos que ter um jogo de cintura muito grande. E a novela está lá, ensinando isso. E a criança, ela absorve. E se nós não combatermos isso, nós vamos ter problema no futuro. Amém? Então, queridos, vamos atentar para isso. Deus não escolhe por você, Ele pede que você escolha. Amém? Então, Deus mostra o caminho, Deus direciona, mas a escolha é nossa. E será que nós estamos decididos a fazer a vontade dEle? Amar a Deus acima de tudo implica em fazer a vontade e aceitar a vontade. Mas para isso nós temos que conhecer a Deus, e nós só vamos conhecer a Deus através da leitura e da meditação na sua palavra. Não tem outro caminho. Embora nós brasileiros temos uma cultura de não ler, de não pensar, nós temos que, como cristão, buscar a meditação na palavra de Deus, para sabermos o que Deus quer de nossas vidas. Porque muitos estão buscando, querido, apenas o que Deus pode fazer, e não o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Muitos estão buscando a bênção, e não buscando a Deus pelo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Nós não o adoramos pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Glorificado seja o nome dEle. Muitos só querem a bênção do Senhor, não estão preocupados com os desejos de Deus e nem com os pensamentos deles. E olha que Jeremias vai dizer que os pensamentos do Senhor são de paz para cada um de nós. Muitos não querem esse compromisso com Deus, não se aprofundam em conhecê-lo. Muitos estão nas igrejas buscando apenas a bênção, e quando recebem essa bênção, abandonam os caminhos do Senhor. São ingratos, esquecem que a maior bênção de Deus é a vida, e que você deve honrar e glorificar a Deus apenas pelos fatos de respirar. Deus lhe deu tudo que você precisa para ser feliz.
Basta você ter conhecimento disso. Embora você esteja passando por diversidade, por problemas, Deus é contigo e vai te ajudar a superar tudo isso. Basta que você tenha no seu coração a disposição de amar a Deus acima de todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para aquele que ama ao Senhor. Colaboram para o bem, cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Bênçãos materiais, querido, Deus quer nos dar quando tomarmos a decisão firme de ser obediente a Ele, de obediente aos seus mandamentos, de entregarmos nossas vidas verdadeiramente a Ele, como diz lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Princípios para receber bênção de Deus: obediência, fé e perseverança. Obediência é uma prova de um verdadeiro arrependimento. É a prova de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Obediência é um sinal de submissão. Obediência é segredo de vitória. Obediência é segredo de sucesso. Eu quero que você volte aí. É o mesmo capítulo, para o versículo 8, 9 e 10, que vai falar como adquirir bênçãos. Se você está buscando bênção do Senhor, esses versículos vai dizer o caminho da bênção, através da obediência. Olha aí o que a Bíblia diz, capítulo 30, versículo 8. Converterás-te, pois, e dará ouvido à voz do Senhor. Deuteronômio 30, o mesmo capítulo, o versículo 8. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus dará abundância em todas as obras de tuas mãos, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, bem como se alegrou em teus pais. Quando é que isso vai acontecer? Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, quando guardares os seus mandamentos e estatutos escritos no livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Segredo da bênção e da vitória está aqui. Obediência a Deus, se converter ao Senhor. Não precisa daquela campanha de 7 dias que no final dos 7 você recebe sua bênção. E tem pessoas com a vida toda desconcertada achando que vai dar certo. Não vai, queridos. O segredo da vitória é a obediência, a perseverança e a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós temos o Senhor como nosso Pai, devemos obedecê-los em tudo. E lembre-se de uma coisinha importante, que o Senhor vê tudo, conhece tudo, conhece o teu levantar, o teu deitar, e de longe conhece os teus pensamentos. De longe sabe o que tu vai falar, antes mesmo de você abrir a sua boca. O Senhor conhece os teus passos. O Senhor sabe o que você está fazendo aqui nesta noite. Ele conhece o teu coração. Aquele que obedece a Deus e submete às suas palavras, recebe bênção e prosperidade do Senhor. Escolha amar a Deus. Busque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Um outro ponto que eu quero tratar com você nesta noite sobre escolha é o mais importante. É que devemos escolher Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esta é a grande decisão que o homem deve tomar em vida, que tem a ver com a salvação da sua alma, com a eternidade. Porque, querido, queira você ou não,
se preocupe você com isso ou não, você terá uma eternidade. E eu pergunto, onde nós queremos passar, ou melhor, viver a nossa eternidade? Com Cristo? Sem Cristo? No céu? Ou no inferno? A resposta lógica seria no céu com Cristo, não é isso? É óbvio. Mas escolher o céu com Jesus não é apenas uma decisão declaratória. Não é apenas eu falar, olha, eu quero, eu escolho Jesus, eu escolho ir para o céu. Não. Vai depender das nossas atitudes aqui na terra, da forma a qual nós vivemos aqui na terra. Se é de acordo com a palavra de Deus ou não, se é de acordo com os princípios estabelecidos em sua palavra ou não. E o principal princípio é receber Jesus como Senhor e Salvador. Talvez até hoje você não tenha parado para pensar sobre isso. Escolher Jesus, queridos, como Senhor e Salvador é algo que o homem tem que fazer enquanto ele vive, ou seja, em vida. Existem muitas pessoas que dizem, não, quando eu morrer, Deus escolhe um lugar para mim. Não é bem assim. A Bíblia não nos orienta dessa forma. Jesus é algo para ser escolhido enquanto você está aqui, enquanto você tem consciência. Deus não vai fazer isso por você, é uma escolha sua. Em vida, morto não escolhe nada, querido. Morto não tem a capacidade de escolha. Nem onde será sepultado ele vai escolher. Se ele tem um desejo de ir lá para o Jardim do Éden, ele tem que declarar isso em vida. E detalhe, ele tem que pagar. Morto não escolhe nada. A Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. Se não se preparou, se não atentou para isso, não tem mais jeito. Você vai ser julgado segundo as suas obras. E aí é você e Deus. Enquanto a vida, a esperança para essa questão. Deus não escolhe, Ele manda você escolher. Se você atentar no versículo 19, na parte B vai dizer: escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua semente, tu e teus filhos, tu e tua descendência. E a Bíblia chama a eternidade com Cristo de vida eterna. Deus, por amor, deseja que todos nós, que toda a humanidade seja salva. E por esse ser o desejo de Deus, Ele se preocupou em traçar um plano especial para que isso se tornasse possível a nós. Ele nos deu o caminho de Jesus Cristo. E em concordância com o Pai, Jesus afirma em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E atente, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai a Deus senão por esse caminho, Jesus Cristo. Podemos afirmar que Jesus Cristo é o caminho da verdade que leva à vida eterna. Queridos, um dia por amor, Deus fez uma escolha. Deus escolheu enviar Jesus Cristo, seu único filho, para morrer pelo pecado do mundo. Você teria coragem de enviar seu filho para morrer por alguém?
nem preciso perguntar a resposta. Por alguém que você ame, você teria coragem de dar seu filho para morrer no lugar de alguém que você ama? Não. Mas Deus enviou o Filho dele para morrer por nós quando nós éramos pecadores, rebeldes, desobedientes, ou seja, inimigos de Deus. Deus resolveu enviar Jesus. Deus tomou essa decisão. Em nenhum momento da história você vai ver o homem tomando decisão de ir a Deus, tomando a decisão de se consertar com Deus. E sim, Deus tomando a decisão de ir até o homem, buscar um conserto com o homem. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. A Bíblia afirma isso. Fala do homem natural, do homem sem o Espírito Santo. Ele não busca Deus, ele não entende as coisas de Deus. Então Deus tomou a iniciativa de enviar Jesus. A Bíblia diz que Ele deu Jesus. Nós ouvimos o louvor que diz que o amor de Cristo nos constrange. E constrange mesmo, queridos. Alguém que não devia nada, tomou o seu lugar que devia tudo. É como você ir a um restaurante com alguém e ali jantar ou almoçar, e no final alguém querer pagar a conta por você. Não vai constranger você? Não constrange? Você diz assim, não, deixa que eu pago. No máximo a gente divide aqui, racha, não é isso? Mas Cristo não rachou nada contigo. Ele morreu por ti por inteiro. Ele não disse assim, não, eu morro um pouquinho, tu morre outro. Não. Ele morreu por você, por inteiro. Ele não rachou a conta com você. Ele tomou para si. A cédula que condenava a minha e a sua vida, Ele rasgou. Ele tomou para si, por inteiro. É por isso que nós devemos nos constranger toda vez que lermos a palavra dEle, onde diz que Ele morreu em nosso lugar. A cruz era para nós. Ele tomou a frente. Então Jesus escolheu, decidiu ser obediente a Deus e veio. Esvaziou-se de sua glória, tornou-se semelhante a homens, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. A Bíblia vai dizer que é morte de cruz. É engraçado que a Bíblia vai ressaltar isso: obediente até a morte e morte de cruz. Por que morte de cruz? Era uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, uma morte que demorava. A pessoa ficava agonizando vários dias ali numa cruz, no sol, no relento, na chuva. Não era uma morte instantânea, não, queridos. Essa morte era vergonhosa, dolorosa, o pior tipo de morte que podia acontecer. E Cristo foi lá. E o resultado é que Ele foi exaltado, recebeu todo o poder no céu e na terra, e um nome que está acima de todo nome, que é o único nome a qual nós somos salvos, Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz para nos dar o direito da vida eterna. Nós não tínhamos esse direito. Nós merecíamos, era um inferno mesmo. Mas Jesus veio nos dar uma oportunidade através da sua morte. Por amor, Deus deu o seu Filho único e ungido, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Queridos, a nossa vida é curta, ela vai passar. Nós somos um pontinho na linha do tempo, um pontinho que muitos vão até 30, 50, 60, 80, que privilégio. É curta. E muitas vezes nós nos prendemos aqui, porque achamos que somos muita coisa. Nós não somos nada, e principalmente sem Deus. Nós não temos nada. Muitos se orgulham por possuir terras, por possuir imóveis, por possuir automóveis. Queridos, tudo é de Deus. O que você tem nesta terra é um direito de possuir, um direito de posse.
que você vai deixar para a sua semente, para os seus filhos, um direito de possuir, mas na realidade é de Deus, você não leva nada, vai ficar aqui, tudo é dele. E muitas vezes nós esquecemos disso, e somos orgulhosos na nossa vida, na nossa trajetória. E Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo, para nós. Ele não cobrou nada, viu? Não pediu nada em troca. Apenas disse, é um presente que eu dou a vocês. Escolham um presente e tenham a vida eterna. E nessa noite, eu creio que o Espírito Santo já falou no seu coração que é necessário tomar uma decisão por Jesus. Um dia você vai ter um encontro com Deus. Um dia você vai estar frente a frente com Ele. Como eu falei, um dia todos nós vamos morrer. Essa é a única certeza que temos. Vivamos nesta terra pensando nisso. Talvez ninguém pensa na morte, ninguém pensa, né? Queridos, mas é interessante pensar na morte. Quando a gente pensa na morte, a gente valoriza a vida. Um dia a gente vai morrer. É passageiro. Deus fez o homem para ser eterno. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva foi feito para ser eterno, puro, sem pecado. É interessante saber que no jardim havia várias árvores frutíferas, mas tinha duas especial. Tinha a árvore do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Você não ouve Deus dar instrução a respeito da árvore da vida antes do pecado. Ele instrui assim: não coma daquela árvore do fruto do bem e do mal. Mas ele não falou, não coma da árvore da vida. Por quê? Porque o homem já tinha essa vida eterna. Mas quando o homem pecou, Deus tira o homem do jardim, coloca anjos protegendo a árvore da vida, para que o homem não coma daquela árvore e viva eternamente em pecado. E essa árvore, a Bíblia vai afirmar que está no céu. Você entende? E Deus, desde aquele dia, começou a traçar um plano para que esse homem viva eternamente, mas não aqui, nessa terra corruptível, mas na glória com Ele. Então esse plano material, ele passa, mas a sua alma vai permanecer eternamente. E um dia isso vai acontecer, querido. E é uma coisa natural do ser humano. Muitas vezes nós perdemos um ente querido e a gente pensa que não vai suportar. E nós suportamos, porque é natural. Esse ano eu perdi o meu avô, de 87 anos. E eu vi ele ali, inerte, naquela rede que ele vivia. Estava tudo ali. Sabe? Estava ali o corpo, estava ali os olhos, a cabeça, estava ali tudo, estava perfeito o corpo. Mas ele não estava ali. Ele não falava. Ou seja, é interessante você entender que ele estava ali, mas não estava. Aquilo que dava vida a ele, aquilo que sustentava ele, aquilo que fazia ele falar, ele rir, não estava ali. O espírito dele não estava mais ali. E a gente começa a meditar o que Deus falou para Adão: tu é pó, e para o pó tu vai retornar. O fôlego de vida vai para a eternidade, mas o pó retorna para a terra. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma esperança, e entender que Jesus está falando de vida eterna, não aqui, mas lá com Ele. E muitas pessoas não atentam para isso. Então hoje é uma noite de você tomar uma decisão por Cristo, ou reforçar a sua decisão por Cristo. É uma noite de escolha, e essa escolha vai determinar o teu futuro, a tua eternidade com Deus.
Você também pode não tomar essa escolha e continuar vivendo da sua maneira, obtendo os mesmos resultados. Eu lhe peço nessa noite, escolha Jesus, porque Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso na tua vida. Te dá vida e abundância aqui, e uma vida eterna de paz com Ele na glória. Receba o presente de Deus, Jesus Cristo. E eu convido você a ficar de pé nesta noite. Aleph, por favor, Aleph. Glória a Jesus. Queridos, eu vou colocar um louvor. Eu peço que você feche os seus olhos, ligue o seu pensamento com o Senhor. E deixe esse louvor falar ao seu coração. Glória a Deus.